Muito bem, muito boa tarde a todos os amigos aqui do site Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi, estamos iniciando agora o comentário de fechamento do pregão de hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015. Sejam todos bem-vindos. Vamos então falar um pouco sobre o mercado. A ideia aqui do comentário de fechamento é dar um panorama aí do que aconteceu, quais são as expectativas para os próximos pregões em função de como se comportaram os preços no pregão de hoje. E, claro, sempre ficar aqui à disposição para oferecer uma luz em relação aos papéis que mais interessam a vocês, sob o ponto de vista da análise técnica e principalmente sob o ponto de vista dos modelos que nós desenvolvemos e aplicamos no mercado. Para participar e guiar nossos esforços aqui para aqueles papéis que interessam, vocês utilizem o chat, a ferramenta de bate-papo. Para quem está assistindo aí na capa do site, vocês vão ver que tem assista ao vivo e envie suas dúvidas num botão meio laranja abaixo aqui do vídeo. Clica ali, vocês vão conseguir acessar então a ferramenta de envio de mensagens. Agora, nesse exato instante, são 5 horas e 1 minuto. O mercado entrou em leilão, né? Temos aí provavelmente mais uns 5 minutos de leilão na média do mercado. Eu vou primeiro falar um pouco sobre como está se comportando o mercado, os destaques de hoje, novas posições, e depois eu dou, entre aspas, a palavra para vocês. Então vamos lá, deixa eu só ver se está tudo certo com o áudio. Tudo certo. Então, pessoal, nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O mercado deu uma balançada no pregão de ontem, né, respondendo ao downgrade que a gente recebeu do S&P 500. Downgrade esse que fez com que o Brasil perdesse o grau de investimento. A gente já teve um downgrade em março, né, mas que ainda não tinha nos tirado do nível grau de investimento. Agora a gente perdeu, pelo menos nos critérios da Standard & Poor's. Mas isso já estava precificado pelo mercado, tanto que vocês podem ver que o fechamento de ontem foi muito morno. A gente teve uma certa volatilidade mais visível, né, no gráfico do futuro. A gente abriu num forte gap de baixa, a gente teve uma recuperação ao longo de todo o pregão. Tá? Então, do ponto de vista de trade, de mercado, isso não é significativo, na verdade é até positivo. Né? Quando as notícias negativas vão se concretizando, há mais chances do mercado, então, se desvencilhar delas e conseguir desenvolver um movimento de alta. Nossa expectativa, de maneira geral, aqui no escritório, é que a gente deve estar muito próximo de um grande movimento de alta, uma mudança de ciclo, né? Mas isso é uma expectativa ainda não corroborada completamente pelos gráficos, mas a coisa está se encaminhando nesse sentido. No curtíssimo prazo, a expectativa para o pregão de hoje era completamente neutra. A gente pode perceber que o Ibovespa vem desenvolvendo um padrão de contração, é algo que a gente já esperava desde o dia 28, quando o mercado... Dia 28 não, dia 31, quando o mercado perdeu essa mínima. Né? Então, seria muito improvável de ver o mercado revisitar esse suporte e principalmente romper esse suporte. O esperado era que o mercado ganhasse fôlego contraindo, é o que ele está fazendo. Essa contração provavelmente chegou no seu limite e daqui para frente a gente provavelmente vai ver o desenrolar de uma congestão, que nada mais significa que o mercado vai oscilar de forma errática entre a resistência aqui dos 47.700 até 48 mil pontos e provavelmente até o suporte dos 45.500, 45.300 pontos. Fica muito difícil estabelecer qual que vai ser o próximo movimento, porque o mercado está nesse padrão de movimento lateral. Tá? O mercado volta a ficar interessante a partir do momento que ele conseguir romper a resistência estabelecida aqui, ou talvez o suporte aqui. Sendo que no rompimento do suporte não fica tão claro, porque há várias estruturas de suporte que complicariam o entendimento de rompimento para baixo. Tá? Então, o melhor caminho que o mercado teria a seguir seria realmente o rompimento dessa zona de resistência. O mercado hoje praticamente não se movimentou. A gente teve um dia bem chato. O mercado, logo no início do dia, já nos deu indícios de que a gente teria um dia Search and Destroy, dentro do método Bizzi, que a gente acompanha também ali no LS Live. Houve 2 stops, né? Um por barra elefante e outro por True Bar Reversal, o que nos indicou que provavelmente não valeria a pena operar no pregão de hoje. O mercado estava num padrão Search and Destroy, ou seja, um padrão totalmente aleatório. E foi exatamente isso que nós tivemos. Quem insistiu muito em operar, principalmente no índice, não se deu bem. Tá?
Agora o nosso mercado vai desenhando intraday zonas um pouco mais claras. A gente tem uma zona de suporte aqui nos 46 mil e vou botar aqui 46.550, rompendo esse patamar agora com essas bandas estreitas no pregão de segunda-feira, pode levar a um movimento de queda mais significativo. Se não, o rompimento da faixa dos 47.300 no futuro é que pode levar a um movimento de alta no próximo pregão. Tá? Mercado americano também segue dentro de um padrão de contração. Hoje apresentou aí um dia um pouco mais altista, talvez esse padrão continue no próximo pregão para testar novamente a zona de resistência, mas essa zona de resistência é bem forte. O rompimento dela muda o cenário para uma alta significativa. Enquanto isso não acontecer, a gente deve ver um padrão de congestão que é ruim de operar no atual momento, né, já que a amplitude é pequena. O mesmo no S&P 500 futuro. E o dólar? Né, o dólar alcançou ontem, né, na abertura, o alvo que eu mencionava, vem mencionando há bastante tempo, o alvo em 3.923, extraído da projeção do mastro bandeira no gráfico perpétuo do dólar, o que não significa necessariamente que a alta do dólar se encerrou. Não, o dólar pode prosseguir no movimento de alta, talvez ele vai buscar o valor emblemático de R$4. Isso está completamente dentro das possibilidades. E o próprio sinal ontem de queda que o dólar deu, com aquele candle saindo um pouco para fora das bandas, com uma boa distância para a média móvel de 20 períodos, né, e fechando próximo da mínima, não parece muito forte, e eu expliquei isso, o porquê disso no farol, porque o dólar veio de um padrão de contração do dia 4 ao dia 9, e o gap de alta que levou à formação de um candle baixista no pregão de ontem, que normalmente seria entendido como um gap de exaustão, não fica tão claro, porque o mercado estava contraindo e agora ele volta a se movimentar e é para cima. Então há bastante suporte no dólar aqui que pode levar à continuidade desse movimento de alta. Tá? Então a gente não teve um sinal significativo de reversão, realmente significativo de reversão no dólar. Tá? Então está muito perigoso ainda operar o dólar na ponta vendedora. Bom, fizemos esse panorama desses principais gráficos, né? Em relação às posições que a gente vê enquadramento para a carteira do método Leandro, hoje nós tivemos uma RP atingida em... Caramba, agora eu me esqueci, deixa eu anotar aqui, eu deixei BBS3, caramba, quase que me esqueço. Então ontem nós tivemos enquadramento em BBS3 na ponta compradora para um trade arrojado, né, de retorno à média. A RP foi atingida, deixa eu pegar aqui o valor, eu achei que eu tinha anotado e não anotei, ou perdi a anotação, eu sou meio atrapalhado mesmo. Me dei um segundo, 26,37, tá fechando a 26,90, com a RP feita nós trazemos o stop ponto de entrada, e acima do ponto de entrada, se tiver alguma mínima mais alta que o nosso ponto de entrada, que não é o caso ainda, a gente passa a ajustar o stop por cada nova mínima em BBS3. Tá? Então, a gente teve RP, essa era a única posição aberta. Mas hoje foi postado antes dos leilões, nós tivemos enquadramento em Sula 11 para trade de compra por rompimento dentro do método Leandro, meu método também enquadra. Sula 11 vem de uma tendência de alta longa, desde o início de agosto vem desenvolvendo uma congestão um pouco errática, mas que consegue definir uma resistência em torno de 18,10. E hoje o papel consegue romper essa resistência, tem bom volume, e o volume nos movimentos de alta vem sendo bem significativos, o que é bem positivo, as bandas se abrem e a gente não está tão distante para a média móvel de 21 períodos. Então é permitida uma operação na ponta compradora. Essa operação vai ter duas entradas, porque ela tem um stop um pouquinho grande. Tá? Então, a primeira entrada foi dada a 18,71, fechou a 18,73, o ponto de entrada 2 é 18,10, o stop em 17,48. Stop abaixo, o stop mínimo tem que ser abaixo do fechamento de ontem, mas ainda é muito próximo do ponto de rompimento, então a gente prefere deixar esse stop um pouco mais longo. Mas deixar o stop abaixo da mínima de ontem é demasiadamente longo. Então a gente está usando os 17,50, que é um número parcialmente redondo, tende a concentrar ordens na ponta compradora, a gente está botando o stop ali abaixo, em 17,48. A RP
nessa formatação aí de entradas, pelo modelo, fica em 19,33. Tá? Então, houve enquadramento em Sula 11, a ponta compradora, método Leandro de swing trade. Storm, desculpa, não falei contigo antes, a gente teve alguma alteração dentro das operações tuas? Tu lembra qual que é o papel? Ambev? Então, dentro do método de FR2, há uma operação comprada em Ambev, que ainda não fluiu para RP, mas também não bateu stop. Tá? Eu fico um pouco atrapalhado aqui, porque geralmente o comentário de fechamento é o Vlad que faz, tá? Mas em algumas cestas ficará sob minha responsabilidade. Aproveito também para dizer que hoje nós teremos o chat de position com o Stormer, provavelmente às 17h35, um pouquinho depois que eu encerrar aqui. Ok? A gente ainda pode falar que, na minha opinião, foi destaque, fora a Sula 11, CSMG3 fez uma bela, uma porrada para cima, mais de 15% de alta. Isso vai deixando o gráfico semanal dela bem interessante. Tá? Principalmente se a gente for olhar do ponto de vista do gráfico ajustado. Está batendo em mínimas muito importantes de 2006, 2008 e agora 2015. E entrando uma bela pressão compradora. Eu não sei o que levou a esse movimento, mas também não importa. O único problema é que esse candle por si só não gera um trade pelo método do Leandro. Tá? Não é pivô de alta, porque esse fundo é mais baixo do que esse fundo aqui. Mas com certeza, provavelmente não combina, né? Mas esse movimento sugere que CSMG3 vai conseguir manter uma ascendente nos próximos pregões, mesmo que venha a corrigir no curto prazo. Nesse caso, a gente vai ter suporte aqui em 9,50. Isso aqui é uma barra elefante no gráfico diário. Pelo método Busy, há operação na ponta compradora na superação da máxima, mas nesse caso o ideal seria fazer uma meia posição. E talvez ocorra um gift, que seria exatamente essa correção para trazer os preços para cima de 9,50 novamente. Tá? Não seria um sinal bom ver fechamentos significativamente abaixo de 9,50 ou abaixo da média móvel de 21 períodos, mas o papel chamou a atenção. No intraday, infelizmente, a forma como o papel fluiu na movimentação altista não permitiu entrada. Tá? Não permitiu entrada, o papel apenas foi. Outro papel que me chama a atenção é DIR 3. DIR 3 vinha numa tendência de baixa desde das últimas 2 semanas ali, da metade de agosto em diante, começou um movimento lateral bem estreito, as bandas vêm se fechando, e o candle de hoje consegue fechar acima das máximas que nós temos aqui em 3,44. Tá? O volume foi significativo, poderia ser um trade de rompimento. Tá? O ideal é que as bandas estivessem abrindo um pouco mais claramente. Esse é um trade que poderia ser feito. E nesse caso, como é contra o viés do mercado, o ideal mesmo seria operar na superação da máxima, stop abaixo da mínima. Então, DIR 3 também chama a atenção. Smiles chama bastante atenção. A Smiles vem caindo com bastante força, mas hoje atingiu uma zona de suporte importante, que é o fundo de outubro de 2014, ali em 37,50. Inclusive no farol de ontem. E caso vocês não assistam o farol, convido vocês a assistirem ao nosso informativo diário em vídeo sobre o que aconteceu no mercado. Tá? Mais aprofundado e completo do que o comentário de fechamento, tá? Porque a gente tem tempo de olhar o mercado com calma, tá? Para produzir o farol. E lá ele dizia, Smiles tem uma forte pressão vendedora, vão ficar atentos ao papel, porque provavelmente vai buscar os 37,50 e ele pode oferecer um bom trade de retorno à média. Do ponto de vista de swing trade, esse trade de retorno à média ainda não apareceu, porque nós ainda não temos um candle que nos indique isso. Mas no intraday a gente teve um sinal muito bom para trade de retorno à média, que a gente gritou ali no LS Live, uma operação a partir desse candle branco que iniciou às 13h30 da tarde. E o papel conseguiu fechar na máxima do movimento posterior, depois de 3,19% de alta. E repara que a entrada de compra, o volume na compra foi muito significativo. Então esse movimento provavelmente vai ter continuidade no pregão de segunda-feira.
Sim, tivemos call de compra em Sula 11. No dia de hoje, Petrobras foi bastante pressionada para baixo, mas ainda não rompe o fundo anterior, testa essa zona. A Vale também fez um movimentozinho corretivo. Bancos não movimentaram muito e, de novo, o setor de siderurgia chamou bastante atenção. Teve fortes movimentos de alta, a CSNA subindo 10%. Inclusive enquadrando num setup de rompimento de primeiro movimento, que ficou no limite para ser estopado aqui pelo modelo BISA na média móvel de 9, mas conseguiu produzir um movimento. Os Minas também desenvolveu um bom movimento de alta, não há sinal de reversão, e Gerdau apenas que agora está um pouco mais fraca, mas também não sugere queda significativa mais à frente. Acho que poderia dizer que esses foram os destaques do dia de hoje. Se fosse acrescentar mais alguma coisa, eu diria o setor ali de educação com a NIM 13 e CER 3 prosseguindo uma movimentação forte, queda que vem apresentando, né, nesses últimos períodos aí. Dito tudo isso, vamos focar um pouco aqui nas mensagens de vocês. Muito bem, dá um tempinho aqui só para ler. F. Pazianotto pede para a gente falar sobre Brasil Foods. Brasil Foods sofreu uma correção nesses últimos pregões, depois de uma bela movimentação de alta que veio buscar o topo anterior, aqui em 72,20, 72,50. Não era um bom ponto para se arriscar na operação short aqui, por ter batido essa resistência, mas o mercado vem corrigindo e agora encontra a média móvel de 21 períodos, esse pequeno topinho anterior aqui. Mas não é um bom ponto para operação na ponta compradora por correção, para quem entende os modelos, porque a média de 21 períodos nesse movimento corretivo voltou a se inclinar para baixo. Então pode haver mais correção aí em Brasil Foods. Mas é um papel que interessa, tem uma tendência de alta de longo prazo bem significativa, deu uma desacelerada no ano de 2015, mas pode surpreender aí ao longo desse último semestre, desde que rompa essa faixa dos 72,50. Não é, então, trade para agora. A gente tem que aguardar esse evento. Enquanto isso não acontece, a gente fica de fora no papel. A gente poderia, a outra forma de entrar no papel seria através de um movimento corretivo mais amplo, daí vindo buscar alguma zona de suporte. Eu me arriscaria a dizer que o ponto que pode nos dar um ponto de reversão, caso esse movimento de queda mais intenso venha acontecer, que eu não acredito, seria a média móvel de 200. Mas acho um pouco improvável esse movimento corretivo. Eu ficaria mais atento a um sinal de rompimento dessa zona aqui. O Leandro pede para a gente falar sobre a VEG. Bom, esse é o gráfico da VEG. Deixa eu ajustar aqui por eventos, desdobramentos e agrupamentos, para fazer um pouco mais de sentido esse gráfico. Eu não vou usar o ajuste por proventos, e o que a gente percebe é que a VEG está dentro de uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa iniciou com um rompimento muito forte, uma consolidação em topo, aqui em julho, esse rompimento aqui. É uma versão bem mais forte do que está acontecendo em DIR 3 hoje na ponta compradora. As duas são consolidações rompidas contra o viés. Então, ali a gente tem um exemplo do que pode vir a acontecer em DIR 3, só que para o lado contrário. E enquanto o VEG estiver nesse zigue-zague descendente, é um papel que a gente deve evitar na ponta compradora. No entanto, VEG é um papel que está numa longa tendência de alta. É uma empresa bastante sólida, que opera ajustando completamente aqui o gráfico, tanto por eventos quanto por proventos. A gente percebe que tem uma longa LTA, e essa LTA, os preços estão se aproximando bastante dessa LTA, de longuíssimo prazo, que opera desde 2011. A gente tem uma bela correção no gráfico semanal, mantendo ainda a tendência de alta. Então a gente tem um belo desconto aqui em VEG 3.
e apesar dela estar em zigue-zague descendente, ou seja, tendência de baixo no gráfico diário, tá, ela merece toda a nossa atenção para se buscar operações na ponta compradora assim que tivermos sinais de mudança de tendência. Tá? Talvez o papel caia um pouco mais para alcançar o suporte em 15,20. Repara que esse ponto aqui, o fundo de março, foi onde se alterou um padrão de zigue-zague descendente curto que a gente teve de fevereiro a março. Tá? Depois a gente teve um zigue-zague ascendente. Então esse é o ponto mais forte que esse suporte aqui, porque ele não altera o padrão de zigue-zague. Então esse aqui é o suporte principal, esse aqui é o suporte intermediário a ser alcançado. Provavelmente o mercado vem buscar esse suporte principal volta de 15,20. E ali, né, a gente alcança aquela LTA de longo prazo que a gente viu. O papel fica bem interessante para uma operação na ponta compradora, mas a entrada mais conservadora seria através de um pivô de alta que ainda estaria por vir. Okay? Então o VEG3, na minha opinião, está interessante, mas a curto prazo não há nada a fazer. BISI, que está a operar na ponta vendedora, já que está uma tendência de baixa. Não há nenhum rompimento. Essa consolidação não tem uma cara boa para ser operado no rompimento para baixo. E, como eu mencionei, está muito próximo de uma zona significativa de suporte. Então, já não acho que vale a pena operar na ponta vendedora. Fábio, Labise, algo para fazer agora em CSNA3 ou é mais inteligente esperar algum recuo ou ainda uma congestão lateral? Se tu não embarcou na CSNA3 na ponta compradora no gráfico diário, tá? Agora não é momento de embarcar. Quando é que o papel deu sinal? O papel deu sinal no dia 26, máximo ali dia 27. Tá? Essa operação, se tu não encerrou rapidamente na perda dessa estrela cadente, fazendo um trade rápido, curto, mas lucrativo, tá? Tu certamente, quase que certamente teria estopado ontem na perda da mínima desse sinal de venda. Tá? O candle de ontem não configurou um ponto de entrada, uma compra pelos modelos que a gente segue, apesar de indicar bastante força no papel e boa probabilidade desse movimento prosseguir em alta. Tá? Então, assim, não teríamos argumento para estar dentro da posição, assim, de maneira geral, dentro dos modelos que a gente segue. E também não teremos daqui em diante. O próximo passo seria uma venda contra esse movimento de alta, mas é muito cedo. Esse papel tem boas chances de buscar 5,41. Por que 5,41? Porque é a média móvel de 200. Espera aí, deixa eu só tirar qualquer ajuste. Isso. Não mudou, 5,41. Tá? E percebe que há uma crescente aí no volume. Vamos esperar um sinal de reversão antes de fazer qualquer coisa. Enquanto isso, o ideal é a gente tentar se aproveitar do papel na base de day trades. Hoje, por exemplo, houve o rompimento do primeiro movimento, no candle do meio-dia e 15, e o papel conseguiu fluir. Tá? Do ponto de vista do meu modelo, essa operação teria sido na superação dessa máxima, a gente teria conseguido arrancar aí uns 3%, 3,5% do papel. Então, a ideia é seguir buscando brechas intradiárias para se aproveitar desse momento de forte movimento de alta, viés altista de CSNA. Guzula diz, boa tarde, Bizi, vale 5, ainda tem gás para subir? Olha, não é o que a Vale está sugerindo. Claro, ela sempre pode subir mais, tá? A questão é, vale a pena um posicionamento de swing trade de curto prazo aí? Não, o papel já ofereceu o que tinha que oferecer. Tá? As entradas foram muito parecidas com o setor siderúrgico. Né? A Vale e o setor siderúrgico, eles andam com uma certa similaridade. A gente teve operações no dia 26, depois na superação na máxima aqui do dia 27, pelo meu modelo, e finalmente no pequeno zigue-zague ascendente, rompimento aqui no dia 2. Depois disso, a gente não teve mais entradas na ponta compradora, e sim entradas na ponta vendedora. Ontem teria acionado uma venda que teria sido estopada hoje, mas não foi uma venda forte. Né? O candle de hoje seria um sinal de venda? De certa maneira, sim, seria, porque a gente está testando uma zona de resistência que é significativa, né? Que é a máxima dessa barra elefante baixista que levou esse movimento de queda aqui. Né?
a operação estaria na perda da mínima, mas eu, de novo, não acho um sinal forte. O volume hoje foi meio fraco. Esse candle aqui assusta, a forma como o mercado negou completamente o acionamento da mínima do dia 9 não sugere que o papel está muito afim de cair. E, por enquanto, o setor cirurgia, se eu falei que os papéis estão andando mais ou menos juntos, o setor cirurgia não está indicando queda. Então, eu não apostaria na queda ainda na Vale, mas eu também não vejo muito espaço, muita justificativa para tu fazer posições na ponta compradora agora. Tá? O Renato ainda pergunta, Bis, o candle da Vale 5 hoje o que é? Um Dark Cloud, Cisne Negro, Piercing Pattern ou é nada? Qual é a diferença desses três tipos de candle? Dá nome aos padrões de candle, né? Enquadrando eles naqueles padrões japoneses que levam esses nomes, não é o mais importante. O mais importante é tu entender o que o candle em si, a cara do candle significa se é força compradora, se é força vendedora, se é indecisão e aonde esse candle está. Tá? No caso aqui seria um Dark Clouds, a gente abre em gap de alta em relação ao candle de alta anterior, depois de uma perna de alta que nós temos, o mercado não sustenta o movimento, penetra no candle anterior e fecha rompendo. Tá? Só que um Dark Clouds significativo, ele tem um fechamento abaixo de 50% da amplitude desse candle de alta, não é o que nós temos, ele tem volume mais alto do que o candle anterior, aqui é o contrário. Então eu não diria que esse é um Dark Cloud significativo. Tá? Cisne Negro não é nenhum padrão que eu conheça, Piercing Pattern seria o oposto desse sinal aqui, né? Visto então nos fundos. Deixa eu ver se a gente teve um Piercing Pattern. Se a abertura de Gerdau aqui tivesse sido abaixo desse fechamento, isso aqui seria um Piercing Pattern. Okay? Luigi, Bise, boa tarde. Dê uma olhada, por favor, em hipermarcas produzindo um candle de reversão nos próximos dias. Pode gerar alguma oportunidade de retorno à média? Sim, absolutamente sim, Luigi. A gente vem acompanhando hipermarcas. O papel chamou atenção ontem com esse candle aqui. Até coloquei ali no farol que poderia gerar aí alguma recuperação, algum trade de retorno à média, mas que ainda não era o sinal ótimo, porque a gente tinha chegado muito próximo de um suporte, que é essa linha azul, e não havíamos tocado ainda essa linha. E esse candle não é um candle de força, de reversão forte. Então, essa proximidade com um ponto muito claro, muito óbvio, um candle morno, sugere boas chances do mercado ainda buscar aquele suporte. Tá? Da onde vem esse suporte? Deixa eu só ter certeza que eu tirei qualquer tipo de ajuste. Sim. Esse suporte vem da mínima de 2013 e da mínima de 2014. Então o mercado chegou lá no ponto. Só que o que falta agora? Agora falta um sinal de reversão. Tá? A gente não teve ainda, mas a gente vai ficar bem atento. Até mesmo em intraday, os papéis me interessam em intraday. O que eu gostaria de ver seria uma abertura em gap de baixo na segunda-feira e depois o papel rasgando a linha d'água para cima. Esse seria um cenário ótimo na minha leitura. E se isso não acontecer, paciência, a gente fica olhando, a gente pode ter oportunidade ainda no gráfico diário, se não aparecer uma boa oportunidade no gráfico diário, pode aparecer ainda no semanal. Para todos os prazos, o ponto de hipermarcas é fantástico. Agora pergunto para o Stormer aqui, daqui a pouco vai entrar no bate-papo de position. Hipermarcas, sabe dizer de cabeça se é uma empresa que ainda mantém bons fundamentos? Não sabe dizer. Mas há algum tempo era um papel interessante, né? Eu acho que eles conseguiram, mas acho que sim. O Stormer vai dar uma bisolhada aqui. Se hipermarcas nesse ponto gráfico ainda tiver fundamentos interessantes, caramba, não mais. Está com o PL muito alto, o ROI muito baixo. Então o Stormer já acabou com a minha festa aqui. E do ponto de vista de fundamentos, o papel não está tão bom assim. Mas enfim, do ponto de vista de trade, ainda merece muita atenção, muita atenção. Bom, pessoal, já é 5h30. Eu não quero atrasar aqui o Stormer para o comentário de position. Para quem não sabe, position é simplesmente um outro prazo de tempo do mercado. É um prazo semanal. Então a gente olha os movimentos com uma amplitude, um horizonte de tempo bem maior. Tá? Então, em vez de segurar um papel por
alguns dias, a gente segura um papel por algumas semanas. Então, esse vai ser o tema aí do bate-papo do Stormer, que começa em 5 minutos? 5 minutos, menos talvez. E eu também queria dizer para vocês, pessoal, que na semana que vem a gente vai deixar o LS Live aberto. Então, mesmo quem não é cliente da Leandro Storm vai poder participar conosco ao longo do dia do acompanhamento do mercado. Todos estão convidados e podem estender o convite aos outros amigos que também operam. Vamos fazer uma bagunça, então, na nossa Trading Room semana que vem. Certo, pessoal? Um grande abraço, bom final de semana e até semana que vem. Fiquem aí porque logo vai começar o bate-papo de position.